Vamos para a palavra do Senhor. Hoje é uma noite de ceia que nós vamos ceiar com o Senhor. E eu quero pregar uma palavra que vai gerar vida no seu coração, fé no seu coração. Preste atenção, é uma palavra consistente espiritualmente. Quantos querem receber da palavra? Diga amém. Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 16, verso 7. Nós vamos ler até o 13. O título da mensagem é O Espírito da Realidade, o Espírito da Realidade. João capítulo 16, verso de número 7. A palavra do Senhor diz: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não vem para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, ele vai convencer o mundo de que, irmãos? Vamos dizer? Vai convencer o mundo do? Então o Espírito Santo está promovendo uma obra, que é convencer o mundo do pecado, da justiça e do... Convencer quem, irmãos? Você precisa de conectar aí para você entender. Veio para convencer o... Agora... qual que é o pecado? Vamos ler o verso 9, verso 11. Verso 9. Do pecado, verso 9. Do pecado porque não creem em... Então, qual que é o pecado que o Espírito Santo está convencendo lá no mundo? Então, ele está convencendo as pessoas a crer. Então, eu sei que tem pessoas que acham que eles querem evangelizar e vai levar as pessoas... Para com isso, é o Espírito Santo, isso é obra dele. Hoje pela manhã nós tínhamos essa quantidade aqui de gente de manhã. Aí você me pergunta: pastor, qual que é o grupo que vocês têm de evangelismo? Nenhum. O que vocês fazem? Peço o Espírito Santo para trazer. É o que a Bíblia diz, que ele acrescenta aqueles que ele há de salvar. Então o Espírito Santo faz uma obra. Quantos creem na pessoa do Espírito Santo? Diga glória a Deus. Você crê que o Espírito Santo está agindo? Porque ele age, ele fala. Nós vimos aqui na abertura do culto que ele é um Deus que está vivo. Do pecado, porque não crê em mim. Verso 10. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Quantos podem dizer amém? Então preste atenção, nós já falamos aqui do Espírito que convence. Então nós vamos orar agora. Para quê? Para você pedir ao Espírito Santo para falar com você. Quantos podem dizer amém? Eu vou pregar, mas se o Espírito Santo não falar ao seu espírito, te revelar a palavra, é uma palestra. Eu não estou aqui palestrando, estou aqui pregando. E para mim pregar, eu não prego por mim mesmo, eu preciso do auxílio do Espírito. Eu não quero cair na tolice de achar que eu sou um bom pregador. Eu só quero falar da palavra de Deus. O resto é obra dele. Quantos creem que é obra do Espírito? Diga amém. Curva a sua cabeça, vamos pedir para ele falar conosco. Espírito Santo, nós queremos orar nessa noite, pedir o teu auxílio. Revela-nos a tua palavra, Senhor. Revela-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Nos dê espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento da bendita palavra do Senhor. Ó Espírito Santo, que o Senhor possa traduzir, ó Deus, essas palavras em realidades no nosso espírito. E que nós não venhamos sair daqui, nós não iremos sair daqui da mesma maneira que entramos. Antes o teu Espírito falará conosco. Uma palavra é o suficiente para o Senhor explodir no nosso coração, gerando fé e transformar a nossa vida. Porque nós cremos que o nosso coração é uma boa terra. A tua palavra é uma boa semente que cairá, germinará, crescerá e dará muito fruto em nome de Jesus. Você que crê, diga amém.
Preste atenção, irmãos, aquele que se une ao Senhor, ele se torna um só espírito com Ele. Então, a partir do novo nascimento, você deixa de ser uma alma vivente e se torna um espírito vivificado. Então, você muda de realidade. Você vivia pela alma. Eu já falei aqui para os irmãos, quando Deus falou lá com Adão, não podia comer da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, se comesse iria morrer. Adão e Eva comeu, mas eles não morreram, mas eles foram separados. Então morte ali é separação. Então eles passaram a viver pela alma, que constitui-se mente, vontade e emoção. Então ele era conduzido pelas suas emoções. Mas uma vez que nós aceitamos a Jesus, nós agora nos tornamos um espírito vivificado. Então a nossa vida real não é essa vida no corpo, a nossa vida real é no espírito. Você vive uma vida espiritual. Quantos são cristãos aqui? Diga glória a Deus. Vou fazer uma pergunta, porventura tem alguém no nosso meio que não aceitou ainda Jesus, fez uma oração confessando, falando: Jesus, eu te confesso como único e suficiente Salvador? Tem alguém no nosso meio? Não? Ok, então eu estou pregando para as pessoas certas. Por quê? Porque uma vez que você aceitou Jesus, você se tornou um ser espiritual. O seu espírito, que estava amortecido por causa do pecado de Adão, voltou à vida, porque o Espírito Santo agora uniu ao seu espírito e você se tornou uma nova criação. Quantas novas criaturas tem aqui? Diga glória a Deus. Então, você não é uma versão melhorada. Essa semana eu estava ouvindo o pastor e ele dizendo que você tem que deixar de fazer isso, você tem que mudar as suas vestes, você tem que fazer tal coisa, e você tem que mudar, para você se tornar um homem cada vez melhor. Eu falei: Deus que me livre. Quanto melhor um homem se torna, mais maligno ele é. Porque a Bíblia diz que na nossa carne não habita bem nenhum. Pastor, então eu nunca vou melhorar? Se você aceitou Jesus, você pode crescer, mas melhorar não tem jeito, você se tornou uma nova criatura. É como um bebê. O bebê nasce da mãe. Ele é perfeito? Perfeito. Ele tem braço, ele tem boca, ele tem nariz, ele tem olho, ele tem ouvido, ele tem mão, ele tem pé, ele tem perna, ele tem tudo. Qual que é o problema? Ele ainda não desenvolveu. É igualzinho o crente, o cristão, ele aceita Jesus. Ele é perfeito? Perfeito, mas ele precisa de crescer, desenvolver no conhecimento da palavra. Por quê? Quanto mais ele cresce no conhecimento da palavra, mais ele conhece Cristo. Quanto mais ele conhece Cristo, mais ele conhece a identidade dele. Porque tal qual Jesus é, nós somos nessa terra. Quantos podem dizer amém? Então as pessoas vivem debaixo do jugo da lei, tentando cada vez mais melhorar, mas você agora se tornou uma nova criatura. Vamos ler 1 Coríntios 5,17? Então eu e você precisamos de mergulhar nessa nova vida. Você precisa de, em fé, entrar nessa nova vida. Olha o que diz. Querido, está projetando a Bíblia? 1 Coríntios 5,17. Patrick, auxilia o irmão lá, por favor, para não me atrasar. Olha o que diz a palavra do Senhor. Quantos aqui estão em Cristo? Diga glória a Deus. E se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. É uma nova criatura. As coisas antigas já, e eis que tudo se fez. O que passou? A sua vida carnal, natural. O que passou na sua vida? Antes você vivia sem o auxílio de Deus. Antes você vivia por sua conta e risco. Era você e você mesmo. Mas agora a Bíblia diz que você se tornou uma nova criação. Tudo se fez novo. Por que tudo se fez novo? Porque você se tornou um ser espiritual, uma nova criação. Por quê? Porque o Espírito Santo é a única pessoa que pode te ajudar a viver essa nova vida. O pastor não pode te ajudar. O seminário não pode te ajudar. A única pessoa que pode te conduzir nessa nova vida é o Espírito Santo. Mas as pessoas nascem de novo, mas querem viver por meio delas mesmas. E aí você me pergunta: pastor, mas como é que eu vou ouvir a voz do Espírito? Então, por meio da intuição.
É dentro do seu espírito. É o momento em que você ouve a palavra, você dá crédito para ela. Você fala, está escrito, eu vou ousar a crer. Quantos ousam a crer na palavra do Senhor? Então diga, eu sou uma nova criatura. Diga para a pessoa que está aí do seu lado, você é uma nova criatura. Vocês podem dizer amém? Então você não é uma versão melhorada. Você é um novo homem, você é uma nova criação. Quantos podem dizer glória a Deus? Então a primeira coisa que eu e você precisamos de entender, você precisa de deixar-se guiar pela realidade. Qual realidade? Porque quando nós lemos na Bíblia o Espírito da Verdade, nós lemos lá em 1 João 16, verso 7, quando você vê que o Espírito da Verdade nos guiará. Em outra versão, essa verdade, ela tem uma outra tradução que é realidade. Então fica, o Espírito da realidade, quando ele vier, ele vai te guiar em toda realidade. Então, por quê? Porque outrora você era descendente de Adão, mas agora você é descendente de Cristo. Outrora você vivia no mundo de Adão, que é essa terra, mas agora você vive no reino de Cristo. A Bíblia diz, aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, vai fazer o quê? Reinar em vida. Então quem que reina em vida? Quem vive guiado pelo Espírito. Quantos querem viver guiados pelo Espírito? Então, para você ser guiado pelo Espírito, aonde que o Espírito te guia? Ele te guia para essa nova realidade. Para uma nova realidade, uma realidade que não é natural. Porque uma vez que o Espírito Santo veio habitar em você, você se tornou uma nova habitação, você se tornou uma nova criatura, ele vai te guiar a toda a realidade que diz respeito a essa nova criatura. Então preste atenção, mas qual que é o problema? Porque muitas pessoas, eles se convertem, mas eles querem ainda andar por vista. Mas a Bíblia diz que nós vivemos por... Quantos vivem por fé? Diga amém. Então, quando você vive por vista, você está vivendo no natural. Mas quando você vive pela fé, você permite o Espírito Santo te guiar nessa nova realidade. Vou te dar um exemplo. Quando a Bíblia diz, certamente Ele tomou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades, e por meio das suas feridas nós somos sarados. Então no mundo natural tem uma realidade, mas no mundo espiritual tem outra realidade. Qual é a outra realidade? Você já é curado. Por quê? Porque Ele já levou as suas enfermidades lá na cruz. Então quando muda a realidade, muda a oração. Então o que as pessoas acostumaram a orar? Pedindo para curar. Senhor cura, Senhor cura, Senhor cura. Mas o que você deveria agradecer? Pela saúde. Pai, obrigado pela saúde. Eu declaro que eu sou saudável. Eu declaro que eu sou cheio de alegria. Eu declaro que minha alma é curada. Eu declaro em nome de Jesus que eu sou sarado, sou curado. Mas as pessoas querem só ficar orando por quê? Por cura. E aí tem campanha de cura, tem aquilo para cura, você tem que pagar o preço para cura, você tem que ir em culto de cura, você tem que fazer tudo para cura. Mas a nova realidade, o Espírito quer nos conduzir para qual realidade? Eu já estou curado. Quantos já estão curados? Diga glória a Deus. Pastor, mas eu estou vendo a enfermidade do meu corpo. Então, deixa o Espírito Santo te guiar para uma nova realidade. Pelas pisaduras de Cristo nós já fomos. Quantos já foram curados? Diga glória a Deus. Fala com a pessoa que está aí do seu lado. Eu profetizo que a sua saúde é plena. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? A Bíblia também diz, Ele sendo rico se fez pobre, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Então existe uma realidade em você que corresponde a essa prosperidade. Então preste atenção, quando você entende isso, preste atenção. Então quando o Espírito te guia nessa nova realidade, você não fica exercendo oração para se tornar próspero. O Senhor, Ele já conduz em você, o Espírito te conduz numa nova realidade. Qual que é a nova realidade? Ele se fez pobre para nos fazer
enriquecido. Você então agora é guiado pelo Espírito. Então você não tem para ser, você é pela fé, então tem. Quantos são prósperos aqui pela fé? Diga glória a Deus. Fala com a pessoa que está do seu lado, Deus te fez pobre para te fazer rico. Pergunta para ela, você crê? Então preste atenção, quando você exerce fé, você exerce aquilo que você é. Então, você, olha para cá, preste atenção, isso é uma revelação. Você não tem que procurar prosperidade. Por quê? Porque Ele já fez a obra. Então o que você tem que fazer? Decida ser próspero. Decida no Espírito ser próspero. Decida dentro de você, eu sou abençoado. Então, prosperidade é algo que você é no Espírito. Então, prosperidade não provém só do seu trabalho. Você tem que trabalhar, você tem que estudar, mas prosperidade provém do seu Espírito. Você tem uma convicção, eu vou prosperar. Qual que é a diferença, pastor? A diferença é, quem busca prosperidade, busca método. Quem decide ser próspero, tudo que ele faz cheio de fé e alegria. Se ele monta o espetinho na esquina, ele crê, eu vou prosperar, vou vender, vou enriquecer. É uma decisão no Espírito. A circunstância está dizendo que não, mas lá no Espírito, pela palavra de Deus, ele pega pela fé e ele então declara. Porque o Espírito Santo nunca vai dizer um talvez para você. Talvez vai dar certo, talvez você vai prosperar, talvez você vai crescer. Ele não é um Deus de talvez, porque ele já declarou o próprio nome e falou, eu sou. É o que? Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o Jeová Jirê. Eu sou o Deus. Eu sou o Jeová Shalom. Se você precisa de paz, Ele é a paz. Se você precisa de alegria, Ele é a alegria. Esses dias eu vi um irmão cantando uma canção, fiquei tormentado. Que a música dele diz assim, eu não vim atrás de bênção. Eu só quero Jesus, mas é controvérsio. Por quê? Porque quem encontra Jesus encontra tudo. Quem encontra Jesus encontra prosperidade, encontra a bênção. Quem encontra Jesus é alegre e abençoado. Quem encontra Jesus encontra tudo. Deus não gosta de filho pobre. Deus não gosta de filho enfermo. Deus não gosta de crente abatido. Não, Ele não gosta. Não é que Ele não gosta de você. Ele não gosta de te ver assim. Por quê? Porque tudo que Ele precisava fazer na cruz, para você ter uma vida abençoada, Ele fez. Ele não gosta de te ver vivendo uma vida medíocre. Não gosta, irmãos. Ele não gosta, não fica achando que Deus se alegra com dor, com pobreza. Ele não se alegra. Então, eu queria te fazer um convite. Decida ser próspero hoje. Quando, pastor, que eu decido ser próspero? Sabe quando você vai arrumar uma vaga de emprego, você chega lá barbeado, arrumado, com um sorriso no rosto, e se a pessoa perguntar para você, o que que te faz pensar que eu vou te contratar? A pessoa que é convicta, ela fala, porque eu sou o melhor funcionário para você. Por que que você é o melhor? Porque eu sou cheio do Espírito Santo, me contrata que você vai ver. Então quem sabe, quem tem essa realidade dentro é ousado. É ousado, mas tem gente que tem uma ousadia danada para expulsar demônio, uma ousadia danada para chutar macumba, uma ousadia danada para ficar julgando e acusando os outros, mas não tem ousadia para prosperar. Quantos têm ousadia para prosperar? Diga glória a Deus. Fala que dá com a sua nova realidade. Quando o Senhor lhe diz que Ele levou todas as suas enfermidades, Ele fez pobre para nos fazer ricos, Ele nos abençoou com toda sorte de bênção. Ele não estava brincando, não. Quantos creem que isso é verdade? Então, uma vez que você crê que isso é verdade, você tem que familiarizar. Você tem que pegar essa palavra e familiarizar com ela. Porque a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou.
no meio de nós. A palavra é o próprio Jesus. Quando você se familiariza com a palavra, você familiariza com Cristo. E o Espírito te conduz a uma nova realidade. Mas tem pessoas que ficam achando que a palavra é para te promover. Não, a palavra não é para te promover. A palavra não é para te promover. A palavra é para promover Cristo. Pastor, quando eu sei que Cristo está sendo promovido? Quando você some. Porque é o que a Bíblia diz, importa que ele cresça e você diminua. Quando tem pouco Cristo na sua vida, não coloque culpa no diabo, talvez é você que está aparecendo demais. Porque é incrível, quanto mais o evangelho cresce, quanto mais tempo passa, irmãos, meu Deus, é tanto constrangimento que eu fico com o amor de Deus. Fico constrangido. Há 4 anos atrás, nós estávamos num salão comunitário. É ruim ficar falando da gente, mas no sábado eles faziam festa, bebia tudo. Nós chegávamos no domingo de manhã para ter cursão. E aquele cheiro de bebida, de cevada e cigarro e trem de droga dentro do salão comunitário. Nós tínhamos, e era 6, 7 pessoas, o culto tinha que limpar tudo. E quando você olhava para aquilo ali, você tinha que se submeter ao espírito da realidade. O que o espírito da realidade me falava? Não põe só 7 cadeiras não, põe todas, porque eu vou enchê-las. E aí eu ia pregar para 7, mas ia pregar cheio de fé. É como eu estou pregando para você. Eu não estou pregando aqui para 100 pessoas, eu estou pregando para 1000. É como se eu estivesse vendo aqui uma porção incontável. Por quê? Porque o espírito da realidade me conduz a isso. Porque ele fez uma promessa para Abraão. Abraão, olha para as estrelas do céu e para a areia do mar. Assim será a sua descendência. O diabo querendo ou não, pessoas querendo ou não, me defamando ou não, defamando a igreja ou não, não interessa. Ninguém, a Bíblia que diz isso, ninguém pode resistir àquilo que Deus faz. Operando Ele, quem impedirá? Agora o problema é, você precisa de ser guiado pelo Espírito da verdade. Você precisa de ser guiado, familiarizar com a realidade. Gálatas capítulo 2, verso 20, olha o que diz. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho, o qual me amou e se entregou por mim. Então preste atenção, já estou crucificado com Cristo. O que é que significa isso? Estou morto, morri. E a vida que agora vivo, eu vivo pela fé. Eu agora não olho para mim e falo, olha lá um pecador. Não, a ninguém conheceis segundo a carne, diz a palavra. Eu olho para mim e falo, olha aí um vencedor. Pastor, é bom quando as pessoas falam de você. Não, quando as pessoas falam de você, pode ser que gerem vaidade. Mas a verdadeira fé é quando você fala ao seu próprio respeito. Mas as pessoas ensinam errado, dizem, não, você não pode ficar falando de você. Não, é eu que tenho que falar. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou abençoado, eu sou próspero, eu vou crescer. Por quê? É uma luta constante com o diabo. A Bíblia diz para você ficar brigando com o diabo? Não, ela falou, resistir ao diabo que ele fugirá de vós. Como que nós resistimos o diabo? Olha para Jesus, como é que Jesus resistiu ao diabo? Declarando aquilo que Deus diz. O diabo falou, transforma a pedra em pão. Jesus resistiu ele, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Como que você resiste ao diabo? Ele sopra no seu ouvido, você não vai dar em nada. Resiste ele com a palavra, eu não vou dar porque eu já dei, eu sou mais do que vencedor. Ele diz para você, a sua família não vai se converter. Resiste ele com a palavra, eu declaro Satanás, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele fala para você, você vai morrer
morrer pobre. Você fala, não vou não, Satanás. Jesus levou a minha pobreza e me deu a riqueza dele. Eu sou próspero e enriquecido. Se você crê, diga amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Então você tem que mudar o seu patamar. Observe, a Bíblia não diz que eu terei. Ela diz eu tenho. O problema é que as pessoas vivem no passado ou no futuro. A Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus de já. É para hoje. Pastor, mas está tudo fechado, banco está fechado. Por isso que eu estou achando que quem criou esse trem de Pix foi o próprio Deus. Porque agora não tem hora para cair dinheiro na sua conta. Pode ser que você deita lá, quando você liga seu aplicativo, tem recurso financeiro lá para você. Pastor, quem que vai depositar? O mesmo que fez pão cair do céu. O mesmo que fez água sair de rocha. Naquela época era rocha, hoje ele usa o que precisar. A Bíblia diz, acaso há algo demasiadamente difícil para o nosso Deus? Operando ele, ninguém impedirá. Quantos creem? Diga glória a Deus. Então preste atenção, as portas fora se abrem quando elas abrem dentro de você. Quando você crê dentro, abre fora. Então o Espírito quer te guiar numa nova realidade. Qual a realidade? A realidade do Espírito. A realidade do Espírito. Então preste atenção. Tem muitos que ficam guerreando com o demônio, arrumam uma bagunça. Você não tem que crer assim. Ah, o diabo vai fugir. Não, ele já fugiu. Então sabe por que o diabo vai fugir da sua casa? Porque ele já fugiu de você. Quando você entra na sua casa, a treva tem que sair. Então você precisa de crer, o que você é no interior, reflete no exterior. Então o mundo invisível, ele governa o mundo visível. Quantos creem? Quero ver se você crê mesmo. Diga para o irmão que está do seu lado, fala com ele, eu serei o maior dizimista, o maior ofertante dessa igreja. Quantos podem dizer glória a Deus? Então você tem que acostumar com a nova realidade, a realidade do Espírito. Você tem que familiarizar com essa nova realidade. Então, Jesus, quando ele foi crucificado mesmo. Agora, o que você tem que entender? Jesus não era filho de José, ele era filho de Maria. E foi Deus quem colocou ele lá. O que isso quer dizer? Ele nasceu de Maria, mas ele continua sendo Deus. Talvez você olhe lá para a cruz e você tem dó. Não tem dó dele não. Não tem dó de Jesus. Quem tem dó de Jesus é porque não entendeu a obra do Calvário. Quantos entenderam a obra do Calvário? Então quando você olha a cruz, você tem que crescer, porque você sabe que como que você vai saber o valor de algo? Quando você sabe o preço que foi pago. Quando que você sabe o seu valor? Quando você olha o preço que Deus pagou por você lá na cruz. Você é muito amado, meu irmão. Você pode dizer isso para a pessoa que está aí do seu lado? Fala que você é muito amado. Então, Romanos capítulo 8, verso 1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Agora nenhuma condenação há para os que estão em... Quantos estão em Cristo? Diga glória a Deus. Agora olha como é que Deus é extraordinário. Ele podia pôr-lhe infinitamente, não há condenação sobre você. Mas ele pôs o quê? Então se você hoje for ler esse versículo, está falando o quê? Se você daqui 1 hora ler esse versículo, você está falando o quê? Se você acabou de pecar, quando você lê esse versículo, o que ele está falando com você? Agora. Então preste atenção, não há mais condenação. Nada pode te condenar diante de Deus. Pastor, mas então eu vou viver uma vida de pecado? Não vai, porque quando você vive debaixo do Espírito, ele te conduz a uma nova realidade. A realidade da lei era te conduzir para o pecado, mas a realidade da graça, que é a realidade do Espírito, é te conduzir à vida e vida em abundância. Quem tem vida abundância? Quem é guiado pelo Espírito.
Então preste atenção, eu fico olhando. Hoje pela manhã o pastor Luiz deu uma aula, às 8 da manhã, ele está tendo uma mentoria, muito bom, estou fazendo lá. Ele falou algo muito interessante, e ele falou lá no YouTube, eu também vou falar, não tem problema. O grande problema não é os crentes, o grande problema são os líderes. Por quê? Porque a Bíblia diz, agora já não há mais condenação sobre você. Mas o que os líderes pregam? Se você não vier na igreja, Jesus voltar, você vai para o inferno. Se você não dizimar, o devorador, migrador vai te pegar. Se você pecar, Deus vai te castigar. Mas é o contrário. Pastor, por que eles pregam assim? Fica fácil demais, fica ou não fica? Eu chego para você, encontro com o João, encontrei com o João lá no Farid, fazendo compra, e aí eu falo com o João, João, domingo você vai no culto? Talvez, pastor. Cuidado, muito cuidado. Se Jesus voltar, você estiver lá na sua casa, vendo Faustão, existe Faustão ainda? Você vai para o inferno. Aí, deu lá 5h30, aí o João olha e fala, meu Deus, hoje tem culto, eu não vou. Mas aí o que ele lembra? Nossa Deus, eu tenho que ir. Porque se eu não for e Jesus voltar, diz que ele vai voltar, eu não vou correr o risco, eu vou para o prédio da igreja. Aí ele chega aqui com o coração cheio de fé ou medo? Medo. Não, ninguém conduz o exército do Deus vivo por meio do medo, porque o medo tira a paz, e ele diz que ele é o príncipe da paz. E nós servimos a Deus assim, em paz. Pode ter culto das 10, culto das 5, culto das 8, nós vamos permanecer pregando a palavra de Deus alegre. Por quê? Porque é bom demais. Quantos creem que é bom demais ser crente? Diga glória a Deus. É bom demais vir para a igreja, receber uma palavra cheia de vida. Então preste atenção, você não pode dar ouvido ao diabo. O diabo é mentiroso. Ele quer te enganar. Ah, pastor, ele veio para roubar, matar e destruir. Não, depois você lê aquele versículo, você vai descobrir quem que é. São pessoas avarentas que pregam para ter dinheiro. Aquilo não é o diabo. A Bíblia não diz que o diabo é ladrão. Vamos ler? João 8,44. João capítulo 8, verso 44, olha o que é que diz. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou em quê, irmãos? Na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque ele é o quê? Mentiroso e pai da mentira. Então o que é crer? Crer é você reafirmar a verdade. A verdade não é o que você vê, a verdade é o que está escrito na palavra de Deus. O diabo é mentiroso. Você não tem que olhar para a sua família e declarar o que você está vendo. Você não tem que olhar para o seu filho e declarar, meu filho está perdido, meu filho está desviado, meu filho não vai dar em nada. Você tem que declarar, meu filho vai ser posteridade bendita do Senhor, vai ser um instrumento de pregação do Evangelho. Você olha para o seu esposo, ele está dando trabalho, bagunçando a sua casa, olha para ele. Eu estava falando com os irmãos, imagina o marido acorda de manhã, discutiu com a esposa, e ele agora, quando a esposa acorda, ele já fica olhando para ela, esperando condenação, esperando xingo, grito, briga. Ela levanta cheia de fé e ousadia, não deixa nem ele sair do quarto. Ela pega nos braços dele, olha no olho dele e fala, você é o melhor marido que Deus poderia me dar. Duas coisas vai acontecer, ou ele vai chorar ou ele desmaia, cai para trás. Você profetiza na vida dele, você declara, eu e você somos uma só carne, você é um vencedor, eu te amo, essa casa é sua, esses filhos são seus, nada vai nos separar, o que Deus uniu o homem não separa. Agora você pode sair para trabalhar. Como é que esse cara vai sair para trabalhar? Meu Deus do céu,
Vem no curso de casais, seu casamento vai virar vai colocar um Adit Power, uma gasolina celestial aditivada, vai voar. Por quê? Porque o Espírito nos conduz a uma nova realidade. A fé não tem nada a ver com a lei, a fé tem a ver com a graça. O que tem a ver com a lei? A lei começou como? Faça isso, faça aquilo. E a graça começou como? Está pronto, tetelestai, está consumado, sua família vai ser salva. Se você converter, eu te prometo, você e sua casa servirá ao Senhor. Se você crer, você vai ver a glória. A sua vida vai ser como a luz da aurora, vai brilhar, brilhar, brilhar até ser dia perfeito. Você vai prosperar um pouco hoje, um pouco amanhã, mas você vai mudar de patamar de vida. Você vai aprender um pouquinho da Bíblia hoje, um pouquinho amanhã, mas o Espírito Santo vai te levantar e você vai se tornar um atalaia, um pregador do Evangelho. Você vai se tornar alguém que fala do amor e da graça de Deus. Você não vai conseguir se conter, porque ninguém contém uma fonte, e é isso que a palavra diz que você é. Do seu interior fluirá rio de água viva. Você é uma fonte. Nada pode impedir uma fonte de jorrar água. Então preste atenção, a realidade do Espírito, querido, não pode ser estranha para nós. Não pode. A realidade do Espírito, porque você sabe que às vezes você ser da fé, você é taxado como doido. Mas não tem jeito, realmente é doido. Ontem a pastora Márcia contou uma história muito legal. Diz que tinha 2 doidos conversando. 2 doidos, num hospício. E aí um doido chegou para o outro doido e falou assim: ô campeão, eu sou Napoleão. Aí o outro doido falou com ele: quem te falou? Aí o doido falou com ele: Deus falou que eu sou Napoleão. Aí o outro doido falou: Deus te falou? Não, eu não me lembro de ter dito isso. O doido estava achando que era Deus. Então preste atenção, por que isso? Você lá fora está achado como doido. Quantas pessoas, irmãos, me mandaram embora dessa cidade? Quantas? Vem embora. Tem um apartamento aqui para você. Não precisa de você pagar aluguel. E eu, tentado, né? Quanto tempo sem pagar aluguel? O tempo que você precisar. Um apartamento é bom? Ninguém nunca morou. E é grande? Nosso Deus, 3 quartos, suíte, área gourmet, novo. Que dia que você quer mudar? Vem embora. Aqui sua filha vai ser melhor cuidada. Vem embora. Olha, presta atenção, não tem o selo de Deus essa obra. Aí eu ia para o Espírito e orava. E quando eu orava, o Espírito da realidade me conduzia à realidade. Vai crescer. Vai prosperar, vai multiplicar, vai ficar pequeno, você vai sair, você vai crescer. E aí eu voltava e falava o que para ele? Muito obrigado. Aí ele olhava para mim e falava o quê? Não, ele não falava que era doido, né? Ele falava: tudo bem, mas se você mudar de ideia, você sabe que quando alguém quer te chamar de doido, ele só mantém a proposta. Para ele não te chamar, não, mas se você decidir depois se arrepender, volta. Então preste atenção, muitas vezes quando você andar na realidade da fé, muitas pessoas não vão crer com você. Por isso que a Bíblia diz, muitas vezes, você vai ter que pisar o lagar sozinho. Mas se você pode estar sozinho naturalmente falando, mas nunca mais você está só, porque a Bíblia diz que o espírito que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Você pode dizer glória a Deus? Então Deus quer te ensinar a crer de maneira simples na realidade da cruz. Tudo que Jesus fez, tudo que Ele fez é real. Você crê que tudo que Deus fez é real? Então preste atenção, querido. Deus não quer ficar abrindo porta para você. Sabe o que é que Deus quer? E te entregar um molho de chave para você abrir a porta que você quer. Como? Tira de dentro e coloca para fora. Pastor, me dá um exemplo bíblico. Vou te dar agora. A Bíblia diz que Deus chegou e olhou. A Bíblia diz que havia trevas na face da terra.
Mas a Bíblia diz que Deus pegou a chave e disse Deus, haja luz e houve luz. A chave para você abrir as portas está dentro de você. É a fé na palavra do Senhor. Mas você precisa de declarar. Declare a palavra do Senhor. Não é uma questão de dizer, eu comecei a trabalhar com venda, agora eu estou estudando, eu vou fazer um curso, agora eu decidi abrir um negócio, eu decidi investir em algo fantástico, agora eu vou prosperar. Não tem problema nenhum você fazer isso, mas você precisa de ser conduzida a uma nova realidade. Qual que é a realidade? Eu sou árvore plantada junto a ribeiro de água, e tudo que eu fizer, eu serei bem sucedido. Deus já proveu, Deus já proveu, Deus já proveu cura, Deus já proveu libertação, Deus já proveu salvação, Deus já proveu prosperidade, Ele já proveu todas as coisas. O que eu e você temos que fazer é crer na palavra do Senhor. Creia. O diabo quer sempre te envergonhar. Porque quando ele te envergonha, ele te amedronta. Então tem pessoas que às vezes têm medo de empreender. Tem medo de começar um negócio. Eu ouvi um testemunho de um irmão lá no Rio de Janeiro. Ele perdeu o emprego e um irmão da igreja tinha um sacolão e deu para ele emprego no sacolão. E chegou lá, o dono do sacolão falou: rapaz, você é muito bom profissional. Eu estou impressionado com você. Você trabalha bem demais. Depois que você entrou aqui, meu Deus, os clientes multiplicou. Ele falou: aleluia, que bênção, estou aqui para te abençoar. Foi embora. Quando ele deitou na cama, o espírito da realidade levou ele à nova realidade. Falou com ele: eu não quero que você trabalhe lá, eu quero que você abra o seu próprio sacolão. Ele falou: mas como que eu vou fazer isso? Meu Deus, eu não tenho dinheiro. Mas o espírito da realidade colocou fé, ele começou a crer, e ele chegou lá e falou para o dono do sacolão aqui: Deus falou comigo, eu já queria te pedir conta, eu nem quero acerto. Por quê? Deus falou comigo para me abrir um sacolão. Ele falou: pode abrir, eu vou te dar todas as bancas. Ele abriu o sacolão, foi lá e comprou um pouquinho de coisa, colocou na banca, vendeu tudo. Colocou mais um pouquinho, vendeu tudo. Colocou mais um pouquinho, vendeu tudo. Foi colocando, comprando, colocando. Qual foi o resultado? No final das contas, o outro dono do sacolão estava passando aperto. Ele comprou as lojas dele, tudo, 3 lojas. E ele foi prosperando, comprando, montando, abrindo sacolão. Montou uma rede de sacolão. Prosperou extraordinariamente. É membro da videira, está lá no Rio de Janeiro, próspero, morava numa vila, numa favela, mas quando ele entendeu aquilo que o espírito da realidade falou, porque você acha que gente no Rio dele não? Você acha que gente não entrou lá para comprar e falou: meu Deus, como é que eu vou escolher? Só tem 10 laranjas. Você acha que ele não teve que lidar com a vaidade, não? De não poder talvez ter uma placa no negócio dele? Você acha que algum coach aprovaria o que ele fez? Ninguém. Mas o espírito da realidade aprovou. Você é árvore plantada junto a ribeiro de água. Tudo que você fizer, você vai ser bem sucedido. Um outro irmão de lá também. E quebrou, perdeu o emprego, perdeu tudo, foi embora para o Nordeste. Chegou lá, tinha um terreninho do pai. Ele construiu uma casinha lá, foi morar, cortaram a água dele. Ele falou: o que eu faço? Alguém falou: fura um poço. Fura um pocinho que você livra da conta. O homem do facão não vem mais cortar a sua água. E ele cavou. Quando ele cavou, não cavou muito, começou a brotar água. E ele toma da água, todo mundo bebe a água e fala: meu Deus, mas que água deliciosa, aqui não existe água tão leve como essa. Aí o espírito da realidade conduziu a ele: faz um teste na água. Ele falou: mas está doido. Aí ele falou na família: eu vou fazer um teste nessa água. Todo mundo falou que ele era o quê? Doido. Você é doido, vai testar essa água para quê? Isso não tem nada não, está no meio da cidade, o que você vai testar a água? Ele pegou a água, pegou um dinheirinho da mãe, foi lá, pagou, fez o teste na água, a água de altíssima pureza e qualidade. O que ele fez? Ele hoje comanda todo o Recife, todo o Nordeste, a maior fornecedor de água mineral é dele. Aí ele estava lá no Rio de Janeiro,
O pastor perguntou, mas por que você não veio de avião? Ele estava lá numa Hilux. Aí ele falou, não, pastor, não podia vir de avião, porque no avião não dava para me trazer o presente. Essa Hilux aqui eu trouxe para o senhor. Quantos podem dizer glória a Deus? Quero profetizar isso na sua vida. Você vai prosperar tanto ao ponto de dar uma Hilux para o pastor. Oh, eu gostei do glória a Deus. Deus está vendo, hein? Deus está te vendo. Oportunismo, né? Mas eu recebo, se você me der, eu recebo. Aleluia. Então preste atenção. É aquele versículo lá, Isaías 61, 7. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso na vossa terra possuirei o dobro e tereis perpétua alegria. O Espírito quer te conduzir num caminho, querido, de prosperidade, de paz, de alegria. Mas você tem que se permitir familiarizar. Então entra no lugar, querido, você já é liberto, curado. Aprende a alinhar a sua vida com aquilo que Jesus fez lá na cruz do Calvário. E para a gente terminar, você precisa permitir que os outros vejam a manifestação dessa realidade na sua vida. Você precisa de permitir que os outros vejam a manifestação dessa realidade. Moisés, já estou caminhando para terminar. A Bíblia diz que Moisés, quando subia para o monte, a Bíblia diz que a glória do Senhor era tanta que o rosto dele resplandecia a glória. Mas a Bíblia diz que quando ele estava descendo lá do monte, ele colocava um véu. Por que que ele colocava um véu? Muitos pastores pregam, é porque as pessoas não aguentavam olhar para o brilho do rosto de Moisés. Mentira. Por que que Moisés colocava um véu? Porque enquanto ele descia da montanha, a glória desvanecia, acabava. E o povo estava murmurando e querendo matar. Mas não matava enquanto a glória estava resplandecente. Então ele punha um véu. Vamos ler isso na Bíblia? 2 Coríntios capítulo 3, verso 13. 2 Coríntios capítulo 3, verso 13. Olha o que diz. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, porque os filhos de Israel, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Na nova linguagem de hoje, 2 Coríntios capítulo 3, verso 13, diz assim: nós não fazemos como Moisés, que cobriu o rosto com um véu, para que os israelitas não pudessem ver o seu brilho, que estava, o que, irmãos? Desaparecendo. Preste atenção, Moisés não sustentava a glória, você também não, mas o Espírito Santo que habita em você pode sustentar a glória. Eu e você precisamos de entender, porque a glória em você e em mim só cresce. Preste atenção no que eu vou falar para você. Talvez você estava afastado da igreja. Talvez você não tenha uma vida cristã tão vigorosa quanto os muitos querem que tenha. Mas eu estava meditando nessa palavra e lembrando do filho pródigo. O filho pródigo pediu tudo que era do pai, foi embora da casa. A Bíblia diz que ele gastou tudo, torrou tudo, estava comendo comida que era dada para porco. Para todos, a glória do pródigo tinha acabado. Até para o pródigo a glória acabou. Ele falou: voltarei para a casa do meu pai. Vou voltar, nem pai falou, voltarei lá para a casa do Senhor, porque até os funcionários dele comem melhor do que eu vou voltar lá para ser um trabalhador. Só que ele não sabia que a glória do filho nunca acaba. A glória na vida dos filhos só cresce. Só cresce. É de glória em só cresce. Quando o filho pródigo chegou achando que não ia encontrar nada de glória,
A Bíblia diz que o pai o abraçou. O pai mandou: traga uma sandália para pôr no pé, coloca uma roupa nova nele, põe um anel no dedo. Mas ele saiu daqui com isso. Ele saiu daqui de roupa, de sandália e com anel. Mas agora nós vamos fazer algo mais, porque a glória na vida dos filhos cresce. Pega um novilho cevado, mata, porque nós vamos fazer festa. Presta atenção. Eu sei que talvez o que eu vou te falar aqui é algo muito pesado, mas é o que a Bíblia diz. Talvez você ache que o seu pecado, a sua falha, pode diminuir o amor de Deus por você, mas não pode. A Bíblia diz: nada nos separará do amor de Deus, porque essa glória é crescente. Todo mundo acha que quanto mais chega próximo à vinda do Senhor, mais caos vai ter na terra. Eu não acredito nisso. Pode ter no mundo, na sua vida não. O Espírito vai nos guiar para uma nova realidade. Quanto mais perto o noivo chegar, uma vida mais extraordinária a noiva vai viver. Por isso que eu creio, nós estamos, o que está diante de nós, são dias de prosperidade, de crescimento, de avanço, dias de alegria. Nós vamos fazer batismo de centenas e centenas, nós vamos multiplicar células, vamos plantar a igreja, vamos ver paralítica andar, vamos ver cego ver, nós vamos prosperar. Sabe algo extraordinário que Deus falou comigo? Eu sei que talvez você não crê, mas o Espírito da realidade vai te levar para a realidade agora. Talvez você está vivendo num deserto. Sabe o que o deserto tem poder de gerar em nós? Quando alguém está no deserto, você já vê alguém no filme lá no deserto, ele está andando, o sol escaldante, ele está cansado. O que aquele deserto gera nele? Miragem. Ele começa a ver aquilo que não existe. Isso parece muito com a vida dos filhos. Você talvez está num deserto, mas você não precisa de ver miragem. Feche os seus olhos, porque o Espírito da realidade vai te conduzir à realidade da palavra que o Senhor tem para você. Talvez o que você vê parece uma miragem. Esses dias eu estava num lugar e eu fiquei olhando, sonhando, meu Deus. Comecei a me ver lá. Acredita, dona Vani? E aqueles carros caríssimos entrando e eu me vendo nele. O negócio foi tão longe que eu vi meus pais entrando lá, tudo com o olho arregalado. Meu irmão entrando, meus irmãos entrando lá com o olho arregalado. Olha o que a minha cabeça começou a produzir. Logo eu falei: meu Deus, que viagem é essa? Ele falou: não, filho meu não viaja. Filho meu tem a linguagem do Espírito, ele tem visão. Quando ele tem uma visão, ele chama ela a existência. Chama a existência o que Deus tem para você. Eu sei que as pessoas querem mostrar para você as suas falhas, quer pintar para você um quadro terrível, mas o Evangelho não. A Bíblia diz que o Evangelho é as boas novas de Cristo. Eu sei que eles querem empunhar na sua mão uma espada, colocar na outra o escudo, para você ir batalhar a guerra. Não, a Bíblia diz que a palavra do Senhor é uma espada afiada. Você não luta, querido, com a sua força, você luta com a palavra, você luta para a fé, você chama a existência aquilo que você não pode criar. Moisés cobriu o rosto, você não precisa, porque a glória só cresce. O diabo tenta contra você, porque ele sabe que você é grande em Deus. Você sabe que por que o diabo tenta destruir sua família? Porque ele sabe que a sua família vai ser tão alegre, que vai gerar vontade de casar em outras pessoas. Aí ele tenta atrapalhar a sua família.
Você sabe por que o diabo tenta paralisar você de servir a Deus? Porque ele já viu em você, talvez aquilo que o Espírito da realidade ainda não conseguiu. Ele até te mostrou, mas você não conseguiu enxergar. E o diabo já viu, meu pai, olha lá, esse camarada, essa mulher, esse homem, esse jovem vai ser um instrumento poderoso na mão de Deus. O diabo fala, eu preciso de tirar ele de lá. Como é que o diabo tira você? Ele te engana, ele fala, você não é, você é pecador, você não consegue, você não pode, essa igreja não é de Deus para você, isso aqui não é. Não deixe o diabo te enganar. Posicione-se em Deus. Você é uma bênção. Você é alguém cheio da inteligência do Senhor. Você é alguém capaz em Deus. Você não precisa de estratégia para prosperar. Você não precisa de estratégia para ter uma família vencedora. Você precisa de ter fé. A palavra continua valendo. Se você crê, você vai ver a glória. Como pastor que eu sei que eu creio, é quando você não se cansa de declarar, a minha família vai converter, a promessa que Deus fez, Ele vai cumprir. Eu declaro a palavra do Senhor. Provérbios capítulo 4, verso 18, fala ao seu respeito. A vereda do justo é como a luz da aurora ou da alvorada, que brilha cada vez mais, até ter plena claridade do dia. Presta atenção, irmãos, você precisa estar amanhã mais glorioso do que hoje. Você precisa de estar amanhã mais próspero do que hoje. Mas o diabo quer te prender no que você tem, natural. Mas deixa o Espírito da realidade te conduzir. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu vou deitar e vou dormir. E quando eu acordar, o choro vai ter acabado. E uma alegria vai ser colocada no meu coração. Quantos podem dizer glória a Deus? João capítulo 14, verso 19. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. O mundo não verá mais, mas vós me vereis. Preste atenção, sabe qual que é a única possibilidade do mundo ver Jesus? Porque você sabe, todo mundo ama falar, acabou, não tem mais o corpo de Cristo, Ele não está lá. Quantos aqui quer ver o corpo de Cristo? Diga glória a Deus. Você quer mesmo ver o corpo de Cristo? Olha aí para o seu lado, olha o corpo de Cristo aí. A Bíblia diz que Cristo é o cabeça da igreja. Olha aí para a pessoa que está do seu lado. Você acha que Cristo ia escolher alguém derrotado para ser parte do corpo? Talvez você é um dedinho, mas você é corpo de Cristo. Talvez você não consegue fazer muita coisa, mas você é corpo de Cristo. Eu quero declarar, assim vai ser a sua vida. Vai ser um pouco de glória hoje, mas essa glória não vai desvanecer. Amanhã vai estar melhor. A sua família vai estar boa, mas amanhã vai estar melhor. Você vai prosperar hoje, vai sobrar um pouquinho de dinheiro, mas no próximo mês vai sobrar mais. Vai sobrar mais, porque a vida do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Você tem uma vida escondida em Cristo, e você vai viver uma vida extraordinária no Senhor. Você não é limitado, porque Deus não é limitado. Na antiga aliança, Deus habitava num tabernáculo, num templo feito por mãos humanas. Cria uma cena. Imagina Jesus sendo crucificado, o inferno todo olhando, Ele lá na cruz, e o inferno falou assim, falando, acabou. O Filho de Deus acabou. E a chicotada e pedaço de Jesus voando. E todo mundo acha e olha, meu Deus, o que estava passando na cabeça de Jesus? Ele estava lá só pensando, eles estão achando que eles vão me matar.
eu percorri Jerusalém, mas depois que eu morrer, o diabo vai ficar muito surpreso. Porque eu vou entrar lá no Gabriel, vou tabernacular no Gabriel, vou entrar dentro do João, vou entrar dentro do Carlos, vou entrar dentro do Jader, vou entrar dentro do seu José, vou entrar dentro do Fernando, vou entrar dentro da Jussara. Agora não tem mais jeito do diabo me parar. Aonde houver uma mão que crê e confessa, eu vou entrar lá. O diabo queria parar Jesus, mas ele não conseguiu. Jesus multiplicou o alcance. Eu e você somos instrumentos de Deus para proclamar as boas novas do Evangelho. Você pode dizer aleluia? Diga: Deus saiu da caixa e veio habitar em mim. Quantos podem dizer glória a Deus? Você é corpo de Cristo. Permita que as pessoas descubram Cristo em você. Como, pastor? Deixa o Espírito te guiar nessa nova realidade. A realidade do sobrenatural. Oh, irmãos, em nome do Senhor Jesus, você vai desfrutar de uma vida sobrenatural. Você não é qualquer um. Você que está aqui, que é jovem, a Bíblia diz que você é forte, você é alguém santo. Deus vai te usar, você vai crescer. Você aqui que é pai, Deus vai te prosperar. Você vai dar uma vida boa para os seus filhos. Você que é mulher, Deus vai te fazer uma auxiliadora sábia e idônea. Você vai avançar e decolar, porque Deus te escolheu. E se Ele escolheu, Ele prometeu: eu vou terminar a obra que eu comecei. Ele vai terminar a obra em você. Então mergulhe nessa realidade. Quantos querem mergulhar nessa realidade? Diga glória a Deus. Fica de pé no seu lugar agora. Mas não levanta de qualquer jeito não. Levanta como casa de Deus. Levanta como igreja triunfante. Levanta como mais que vencedor. Se tiver alguém do seu lado, da sua família, pega na mão dessa pessoa. Aperta, mas não deixa machucar não, mas aperta. Fala com ela assim: você é vencedor. Fala: Deus acredita em você, porque você é uma nova criação. Você pode dizer: pastor, eu estou passando uma fornalha. Olha para cá, deixa eu te contar uma nova realidade. Quantos querem uma nova realidade da palavra? Diga amém. Guarda no seu coração: tudo que não te mata te promove. Se o poder da vida e da morte está na mão de Deus, o diabo não pode te matar. Então quando vier provação, fornalha, acredite, Deus vai te promover. Talvez você está aqui, está passando por um deserto. Pode acreditar, não vai te matar. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Jogaram os três na fornalha. Imagina todo mundo que estava ao redor, olhando e falando: vai morrer queimado. Cadê o cheiro de carne queimada? Cadê o cheiro de roupa queimada? Vai separar, esse casamento vai acabar. Cadê? Já procurou advogado para desquitar? Vai acabar, esse filho não tem mais jeito, essa família vai ser destruída. Todo mundo está olhando. Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha. De repente é uma surpresa. Jogaram 3, mas tinha 4. A Bíblia diz que eles estavam passeando no meio do fogo com Cristo Jesus. Preste atenção. Sabe o que eu fico imaginando? Acabou. Ali agora quem estava ao redor, sabe o que eles estavam querendo? Entrar no fogo também. Porque imagina se fosse no mundo de hoje, o que eles iam fazer? Vem cá, Sadraque. Vem cá, Mesaque. Vem cá, Espírito Santo. Deixa eu tirar uma selfie, porque eu vou falar com você. Selfie em fornalha de fogo, se pôr no Instagram, imagina, vai dar muito acesso, vai crescer. Preste atenção, Deus tem a maneira dele de te promover. Talvez você está lá achando que vai te matar. Fica tranquilo, Deus vai erguer você. Você não precisa de ajuda de ninguém. Ele tem o meio, Ele tem o meio. Sadraque, Mesaque e Abidnego era alguém que estava destinado até a história ali acabada. Vai morrer, o fim deles era vai morrer. Mas a história não teve um ponto final.
Deus abriu um novo parágrafo. Eu e você agora precisamos de ler. Sadraque, Mesaque e Abednego foi jogado na fornalha de fogo, mas não queimou. Quantos podem dizer glória a Deus? Talvez você hoje está na fornalha. Eu tenho uma boa notícia para você: não vai queimar. Talvez a sua família está dentro da fornalha, não vai queimar. Tem um Deus que é vivo, Ele está olhando para você. Ele é o nosso Salvador. Quanto crê que Ele é o nosso Salvador, diga amém. Pega na mão dessa pessoa e levanta agora, porque nós vamos adorar a Ele. Vamos exaltar ao Cordeiro. Feche os seus olhos no seu lugar, e pela fé nós vamos adorar a Ele. Erga a sua voz e diga que Ele é digno. Você que está na sua casa, dá um salto desse sofá e erga a sua mão. Vamos adorar ao Cordeiro. Vou sempre te adorar. É leve, é leve. Elevo minhas mãos A Ele, ao Cristo. ao Cristo que Oh, receba fé, receba. O Espírito está te conduzindo a uma nova realidade. morreu por mim. Mas ressuscitou. Abre os seus olhos, olha ali para aquele painel. Nós vamos cantar isso junto. Erga a sua mão. Volta lá no início. Digno é o Senhor. Vamos cantar, ministrar o Senhor pela fé. Erga a sua voz. Sobre o trono está. O Espírito vai te conduzir a uma nova atmosfera, meu irmão. Soberano Criador. Isso, vamos adorá-lo. O nosso Deus é muito bom. Ele é amoroso. É o Deus de toda graça. Minhas mãos ao Cristo que Aleluia. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Espírito Santo, eu quero orar pelos teus filhos. Espírito Santo, guia os teus filhos a todas essas verdades. Eles são nova criatura. Eles nasceram de novo. Eles são seres espirituais. O Senhor habita neles. Pai, eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, fé sendo gerada, sensibilidade do Espírito. O Senhor ressuscitou. Se o Senhor venceu a morte, essa família vai ser ressuscitada, essa vida financeira vai ser ressuscitada, essa saúde vai ser ressuscitada, esse ministério vai ser ressuscitado, porque nada pode parar o agir do Senhor. Eu profetizo hoje em nome do Senhor Jesus, vai ressuscitar para a glória do Senhor, e eles serão guiados a uma nova realidade, a realidade da nova criação. O teu Espírito nos levará a uma nova atmosfera, a atmosfera da fé, a atmosfera do sobrenatural. Eles vão crer contra a esperança, resistirão ao diabo pela palavra, e eles desfrutarão de uma vida vitoriosa em todas as áreas de suas vidas, em nome de Jesus. Quantos creem, digam amém. Quantos creem, aplauda ao Senhor. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Diga eu sou vencedor. Diga eu sou vitorioso.
Diga, vai dar tudo certo. Diga, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dizer amém? Aleluia. Quantos estão cheios de fé para avançar? Diga glória a Deus. Amanhã vai ser mais glorioso do que hoje. É de glória, é um pouquinho de glória hoje, é como a onda do mar. Vem uma porção de glória, mas logo vem outra porção. Você pode estar na certeza, mais cedo ou mais tarde, você vai estar encharcado dela. E é ela quem vai te sustentar. Eu queria que os irmãos distribuíssem aqui a ceia. Se você é batizado numa igreja evangélica, você pode pegar os elementos. Pastor, eu estou desviado. Pode pegar. Pode pegar, porque a palavra de Deus não diz que a ceia é para os perfeitos. A palavra diz que a ceia é para os filhos. É o pão dos filhos. Enquanto entrega, eu quero ler um versículo para você. 1 Coríntios capítulo 11, verso 24. Diz assim: logo após haver dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: esse é o cálice, a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Fazer isso em memória de mim. O que isso significa? Você não tem que tomar a ceia pensando em você. Pastor, mas a Bíblia está falando, o apóstolo Paulo falou: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Sim, e ele continua dizendo: coma do pão e beba do cálice. Por que ele falou isso? Ele falou isso que é para você comer do pão, você tem que se examinar, e você tem que entender que você precisa do pão. Porque se você é perfeito, se você não comete nenhum tipo de erro e falha, você não precisa do pão, você é justo. Se você é justo por você mesmo, a morte de Jesus para você foi em vão. Mas quantos aqui necessitam do pão e do sangue? Diga glória a Deus. Então coma em memória de Cristo, lembrando dele. Por que é primeiro o pão? Porque o propósito de Deus é ter um corpo. E o corpo é unido por meio do corpo de Cristo. O corpo não é unido porque você dá certo comigo. Não é porque você vai com a minha cara. Eu vou com a cara do pastor, vou ficar nessa igreja. Não, você deveria ficar aqui porque o Espírito Santo te conduziu a estar aqui. Pastor, mas nós não vamos estar unidos. Não, vamos. Por meio do corpo e por meio do sangue. Por meio do corpo e por meio do sangue. Por que o sangue é depois? Porque o sangue é para nos redimir de toda perdição. Adão nos deu o cálice da maldição, mas Cristo nos deu o cálice da bênção eterna. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Erga o seu pão e declare comigo: esse é o corpo do Senhor Jesus, que foi moído na cruz do Calvário, no meu lugar, e pelas suas pisaduras eu sou sarado. Diga: ele já levou todas as minhas maldições, para que a sua bênção estivesse sobre mim. Diga: ele levou a minha condenação e os meus pecados, e me deu a sua bênção e a sua justiça. Diga: ao comer desse pão, que é o corpo de Cristo, eu contemplo Jesus e vejo a igreja. Diga: ao comer desse pão, eu vejo a sua graça. Diga: por esse corpo, ele levou na cruz do Calvário a minha pobreza e me deu a sua herança e me fez próspero. Diga: ao comer desse pão, milagre vai acontecer e eu vou prosperar. Diga: Cristo se fez o que eu era e me fez o que ele é. Quantos podem dizer glória a Deus? Erga o seu cálice. Diga: esse é o cálice da nova aliança. Pelo sangue de Jesus, os meus olhos são abertos. Diga: eu contemplo o Senhor e vejo a glória
de Deus que crescerá em mim. E eu vejo também a sua graça liberada sobre a minha vida. Diga: ao beber desse cálice, eu contemplo a sua graça e a sua justiça em minha vida. Diga: pela nova aliança, os meus pecados foram apagados e redimidos. Diga: por esse sangue eu fui perdoado, justificado, transformado, abençoado. Diga: eu fui feito uma nova criatura em Cristo Jesus. Quantos podem dizer glória a Deus? Por um minuto, segurando o seu pão e o cálice, você vai contemplar o Senhor. Nós vamos cantar um cântico. Esquece de você. Eu queria que você contemplasse a cruz, os cravos na mão, nos pés, as chicotadas, Jesus lá no alto daquela cruz, bradando tetelestai. Antes de ceiar, contemple a Cristo, porque a Bíblia diz que nós vamos ceiar em memória dele. Vamos contemplar a Jesus? Vamos ministrar uma canção? Feche os seus olhos, contempla Jesus por um minuto. Pelos cravos em suas Contempla Jesus. mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Oh Deus, contempla Jesus. Lavou minha mente e coração. Foi por você. Me deu Ele te ama. perdão, restaurou minha Contemple a Cristo. comunhão. Lá na cruz ele levou os seus pecados. Digo Lá na cruz ele levou sua condenação. Lá na cruz, querido, lá na cruz ele te guardou pelo sangue. Contemple a Cristo. Contemple o perdão. Você é perdoado. Vou sempre te Aleluia. adorar. Aleluia. Contemplando a Cristo. Coma do pão e beba do cálice. Coma do pão, filho de Deus, e beba do cálice em nome de Jesus. Que venceu, Cordeiro de Coma do pão, coma do pão. morreu por mim. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Você que comeu do pão e bebeu do cálice, erga a sua mão e se alegre com o Senhor. Vamos adorá-lo, alegres, como filhos perdoados, justificados, abençoados, prósperos, enriquecidos. Vamos adorar ao Senhor. Soberano Criador, Vou sempre te adorar. declara isso, elevo as minhas mãos Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu. por mim. Declara isso bem forte. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Quantos podem dizer glória a Deus? Você pode erguer a sua mão e aplaudir ao Senhor. Só Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Ele ressuscitou, Ele morreu por você, mas ressuscitou por você. Porque quando Ele foi assunto ao céu, o Espírito Santo que te conduz a uma nova realidade veio habitar dentro de você. Vá em paz, tenha uma semana maravilhosa. Se você é casal, dê o nome
Não fique de fora da nossa maratona conjugal, nós amamos você. Reunião geral amanhã, líder em treinamento e anfitrião. Te aguardamos você aqui amanhã às 19 horas. Vá em paz. Tem ali uma livraria se você quiser adquirir algum livro, uma literatura para te abençoar. Você aí que está na sua casa, que Deus continue te abençoando e te guiando a uma nova realidade em Cristo. Que Deus abençoe os irmãos. Amamos você. Procure uma célula. Não saia daqui sem ter o endereço, um lugar para você ir numa célula para você aprender a palavra. Vá em paz.